Questão FCC, ano de 2018, entrevista clínica. Olha só, a entrevista clínica tem um caráter avaliativo e descritivo dos aspectos pessoais, olha aqui, e relacionados ao sujeito, em um processo que tem como objetivo realizar recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção. Nesse contexto, a alternativa A é um instrumento importante por suas características, mas de difícil adaptação às diferentes situações clínicas. B. Sempre haverá um objetivo por parte do entrevistador que definirá as estratégias utilizadas e também os seus limites. C. É uma técnica capaz de testar os limites de aparentes contradições, no entanto, sem permitir a explicitação de particularidades indicadas pelos testes utilizados no processo. D. O seu aspecto avaliativo não alcança efeitos terapêuticos, uma vez que está restrito ao processo psicodiagnóstico. E a alternativa E, quando é utilizada com o propósito de realizar uma triagem, tem por objetivo o levantamento detalhado da história do sujeito, principalmente os aspectos psicossexuais da infância. Bom, pessoal, então eu, como você já sabe, não estou aqui para te dizer qual alternativa está correta, e sim para tratar acerca da teoria e da questão em si, ou seja, para que nós possamos entender a matéria entendendo através das questões, ok? Então eu vou para, logicamente, teoria. Vamos falar do livro da Cunha, tá? O autor vai ser Tavares, mas o livro da Cunha. Então olha só o que ele diz acerca da entrevista clínica. Segundo Tavares, a entrevista clínica não é uma técnica única. Existem várias formas de abordá-la, conforme o objetivo específico da entrevista e também a orientação do entrevistador. Olha que algo que está na nossa questão, não sei se você se lembra. Olha só, os objetivos de cada tipo de entrevista determinam as suas estratégias, os seus alcances e os seus limites. Na psicologia, a entrevista clínica é um conjunto de técnicas de investigação de tempo delimitado, tá? Dirigido por um entrevistador treinado, que utiliza seus conhecimentos psicológicos em uma relação que é profissional, com o objetivo de descrever e avaliar os aspectos pessoais, relacionais e também sistêmicos. Estamos aqui falando de indivíduos, casais, famílias ou mesmo rede social. Isso em um processo que visa fazer recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção em benefício das pessoas entrevistadas. Bom, então uma coisa importante que Tavares vem trazer é que é o seguinte, que a entrevista clínica, primeiramente, olha aqui, ela não é uma técnica que é única, tá certo? Existem várias outras formas, outros modos de abordar essa técnica. E uma outra coisa muito importante que ele vem falar, e aí falando um pouco da nossa questão, acerca dos objetivos, né? O objetivo de cada entrevista, ele determina as suas estratégias, os seus alcances, os seus limites. Então, não dá para a gente generalizar isso, tá certo? Quando nós falamos dentro da psicologia, logicamente, nós podemos entender que ela é um conjunto de técnicas de investigação, que tem um tempo delimitado, tá certo? E também é dirigido por um entrevistador que é treinado em cima, logicamente, de um conhecimento psicológico, tá? Só o psicólogo realiza entrevista psicológica. Fique claro, tem um monte de gente que não é psicólogo fazendo isso, infelizmente. Em uma relação que é profissional e ele tem um objetivo, descrever e avaliar os aspectos que são pessoais, relacionais ou mesmo sistêmicos, tá certo? Bom, vamos dar continuidade.
Aqui eu já trouxe muito acerca da nossa questão, mas como o nosso foco é também trabalhar teoria, continuando, ok? Vamos lá. Quando nós falamos da técnica da entrevista, por técnica nós podemos entender uma série de procedimentos que possibilitam investigar os temas em questão. Dentro dessa investigação é possível alcançar objetivos primordiais da entrevista, que são, como nós já até falamos no slide passado, descrever e avaliar. Bom, então uma coisa que precisa ficar claro, tá? Quando nós falamos de objetivos da entrevista, nós estamos falando de descrever e avaliar esses aspectos que são individuais, relacionais e sistêmicos, tá certo? Isso é uma coisa que você precisa gravar, descrever e avaliar. A entrevista ela é parte de um processo que só deve ser concebido como um processo de avaliação, que pode ocorrer em apenas uma sessão e ser dirigido a fazer um encaminhamento ou a definir o objetivo do processo psicoterapêutico. Muitas vezes o aspecto avaliativo de uma entrevista inicial confunde-se com a psicoterapia que se inicia, devido ao aspecto terapêutico que é intrínseco a um processo de avaliação e também ao processo avaliativo intrínseco à psicoterapia. Outras vezes, nós podemos entender que o processo de avaliação ele é algo complexo e exige um conjunto diferenciado de técnicas, instrumentos e também procedimentos de avaliação. Com isso, fica mais fácil para que nós possamos resolver a nossa questão, não? Olha só, alternativa B, tá certo? O que essa questão vem dizer? A entrevista clínica, tá? Ela diz, como na nossa teoria, que tem um caráter avaliativo e descritivo, tá certo? Dos aspectos pessoais e relacionais do sujeito. Isso em um processo, tá? Olha aqui o processo. Falamos isso na teoria, que tem como objetivo realizar recomendações e encaminhamentos e propor algum tipo de intervenção, certo? Nesse contexto, haverá sempre um objetivo por parte do entrevistador que irá definir as estratégias utilizadas e também os seus limites. Está isso claramente na teoria, tá certo? Então, bons estudos para você e eu te vejo na próxima questão.